existe também, você sabe, uma tal de ditadura do orgasmo, né? Ditadura do orgasmo existe? O que é isso? Porque assim, as pessoas... Hoje, o que movimenta esse mercado sexual, essa indústria sexual? Não é a ditadura do orgasmo, a venda do orgasmo, o amor ao prazer, a idolatria do prazer? Então, quando eu creio e ensino que o leito sexual bíblico, ele é um leito sexual satisfatório mutuamente, né? Como falamos semana passada, é um sexo que é bom para os dois, é da vontade de Deus, que a nossa intimidade sexual seja uma intimidade feliz, prazerosa. Deus nos fez para o prazer. Tanto é que Deus deu à mulher um órgão cuja única função é o prazer, né? E o nome desse espetaculoso, né, maravilhoso, é o clitóris. O clitóris que é feito de puro propósito. Qual o propósito do clitóris? O prazer feminino. Então, não é nada contra o prazer. O problema é que, olha, para você ver, aqui nós já estamos falando de uma ditadura e de uma venda. As pessoas tentando vender, né? Fórmulas, atinge o prazer, atinge o orgasmo isso, orgasmo aquilo, orgasmo... Opa! Eita, Glória! O orgasmo, eu sou muito irrequieta, né? O pessoal já Se acostumou expliquei já. porque que eu sou assim, gente. Eu não vou explicar hoje agora. Dos outros podcasts eu explico, tá? E eu espero que eu esteja falando mais próximo do microfone. Tá falando mais próximo, tá legal. Tá melhor? Sim. Melhorar um tiquinho, né? Não, tá ótimo, perfeito. Então é tudo pelo prazer. Você não tem, não é verdade? Qual que é? O apelo orgástico, não é? Eu vou vender a fórmula para encontrar o ponto G, que não existe. Eu vou vender a fórmula para o orgasmo com penetração, que também não existe. Porque vende, o apelo orgástico vende. Então, aqui nós não estamos defendendo essa ditadura do orgasmo. E explico a diferença. Sim, é necessário o prazer. A proposta do leito conjugal bíblico, da intimidade conjugal bíblica, é a satisfação, é o prazer. E eu repito, tanto é que Deus deu ao homem no seu genital, né? No pênis, uma glande que tem 4.000 terminações nervosas. E deu para a mulher o clitóris. Você já está começando a ficar sem graça, Eu não né? sabia que tinha 4.000, não. 4.000 terminações nervosas. Deu para a mulher o clitóris, cuja única função é o prazer, que tem de 8 a 10.000 terminações nervosas. Não estamos falando aqui contra o prazer e a busca desse prazer dentro do caminho saudável, dentro do caminho relacional, afetivo, emocional correto. Mas a ditadura, ele já está começando a ficar sem graça. O pessoal vai te xingar. Já estão xingando muito aí? Não, estão em paz, o povo quer entender. Será que está fazendo sentido? Então, mas deixa eu dizer, por que que é? Sou contra a ditadura do orgasmo. Porque eu posso ir numa igreja... Eu posso estar aqui e só dizer, vocês precisam gozar mais. Porque tem que. Porque isso, porque tem, gente, muita coisa, são milhões movimentados por esse apelo, tá? E não estou dizendo que são todos, não, porque, como eu te disse, tem profissionais sérios, com princípios, que vão defender que o casal tem que viver e experimentar a felicidade conjugal sexual, mas... Existem outros que, quando você vai analisar os discursos, tudo se resolve, tudo se resume em porque tem que ter prazer, porque tem que gozar, porque experimente isso, experimente aquilo, o múltiplo, isso, aquilo, inventaram até o orgasmo de mamilo. Não sei se você sabe. Tem, né? Como é que é o orgasmo de mamilo? Não sei, meu filho, não tenho a mínima ideia. Eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito. Não existe todo orgasmo feminino. É um orgasmo feminino. Todo orgasmo de uma mulher é um orgasmo feminino. Não existe nem orgasmo vaginal. Se nós formos falar em termos científicos, anatômicos e fisiológicos, verdadeiramente, se formos honestos e não entrarmos na lógica e no discurso da indústria, por que esses discursos existem? Para vender. Então, para vender orgasmo, tem que se falar muita mentira mesmo. Tem que continuar reforçando, reverberando um monte de mitos, colocando sempre o prazer da mulher como algo que é complicado, que precisa de um mapa, precisa de uma fórmula, precisa de um segredo, precisa sempre de um treinamento, porque, claro, o clitóris, ele existe para complicar, né?
Não foi para simplificar que Deus fez o clitóris, não. Foi para complicar, deve ser. Porque o prazer feminino é sempre colocado dessa forma, como ou é um mistério, ou é patologizado, como é um problema a ser resolvido, como sempre é uma dificuldade. E toda a estrutura do clitóris e função e propósito do clitóris revela que tudo que Deus pensou foi facilitar para nós. Tanto na sua anatomia, na sua sensibilidade, que é extrema, muito mais sensível que a do homem, na sua estrutura, que é interna, né, quase 10 centímetros. Então, gente, e aí todo esse discurso do que estamos falando? Ditadura do orgasmo. Porque dentro da ditadura do orgasmo, todas essas complicações, problematizações e discursos têm que acontecer. Porque orgasmo vende. Só que, para você vender uma solução, tem que ter o problema. Então, vamos problematizar. Ok? E não é um problema. Agora, nem sempre se torna um problema. Inclusive, pode ser um problema de ordem física, pode ser um problema de ordem psicológica, emocional e espiritual, questões de trauma. Pode ser um problema. Mas não é para ser um problema. Não foi feito para ser um problema e não tem que ser um problema. E algumas pessoas passa a ter um problema para experimentar o prazer, principalmente as mulheres, por uma questão cultural e social. Porque ela já internalizou que, como é difícil, que não conhece o seu corpo, o seu clitóris foi psicologicamente mutilado, né? Que eu chamo de clitoridectomia psicológica. É uma mutilação psicológica ou religiosa. Ok. Então, dentro da ditadura do orgasmo da indústria sexual, essa ditadura precisa existir, né? Porque precisa vender. Então, tudo é prazer. Mas como que eu vou diferenciar? Laodiceia, você é a favor do prazer, tá? Sim, não é para o prazer que Deus idealizou? O sexo não tem que ser prazeroso? Ok. Mas qual que é a diferença que a Bíblia vai me ensinar, tá? Que a Bíblia vai me mostrar. Porque, biblicamente, nós não somos amantes, né, do prazer. Não estou buscando o prazer pelo prazer. Biblicamente, o sexo, por isso que eu disse, não é um fim. Ele é um meio para um objetivo e um fim muito maior. O prazer verdadeiro é muito maior que um orgasmo, porque um orgasmo dura 6 segundos, 10. Mas o prazer dura dias, sabia? O prazer sexual, em termos dos neurotransmissores que são liberados do nosso corpo, o que produz para o nosso espírito, para o nosso relacionamento. Agora, a diferença que eu digo assim, eu posso ir pelas igrejas, eu posso entrar nesse discurso e tudo é sobre você transar mais e gozar mais. Mas o que adianta, pastor Fábio, nós estarmos aí falando ou tentando vender fórmulas para as pessoas terem esse prazer resolutivo, orgástico, mais vezes essa, né, performance sexual, essa satisfação sexual. Mas essas pessoas que querem o prazer na cama, como muitos estão vendendo o prazer na cama, mas não adianta. Cuidado, gente. Se alguém está te vendendo uma ideia de prazer na cama, que não passe pelo prazer na vida, na relação. Entendeu agora? Sim, sim. Ditadura do orgasmo vai te vender o prazer na cama. Mas a Bíblia, o caminho que a Bíblia vai propor não vamos. Talvez a pessoa não está tendo prazer na cama, tá? O problema dela não é ter mais prazer na cama. Às vezes ela até nem está tendo prazer na cama porque não tem prazer na conversa. Não tem prazer num abraço. Não tem prazer, sabe? Tem na vida, cônjuge, né? Na vida. Não tem prazer de... Pastor Fábio, tem gente que não tem prazer de estar dentro de casa. Faz de tudo. Ou para estar na igreja. Tem prazer de estar com amigos. Tem prazer de estar em outros ambientes. Chega dentro de casa, muda drasticamente. Não tem prazer de dividir as tarefas, as responsabilidades do dia a dia. Não tem prazer de ter uma corresponsabilidade na educação dos filhos, né? Às vezes não tem prazer de compartilhar. Às vezes não tem prazer não tem prazer na relação porque não tem prazer no relacionamento. Isso, não tem prazer no ato, né? Ou até pode ter prazer no ato, porque um casal totalmente disfuncional na sua relação, um casal com um relacionamento no seu
na sua dimensão ali afetiva, né, do amor, do carinho, do espiritual, às vezes do moral está destruído, e conseguir, em termos ali só de performance, de desempenho, conseguir ter um orgasmo. Ninguém precisa estar muito bem para ter um orgasmo, via de regra, se tiver com as funções sexuais, né? Boas, ué, porque às vezes ali é aguçado. É um prazer objetal, né? É o sexo pelo prazer. É o sexo pelo sexo. Entendeu? Entendi. Agora, muitos casais, eu chego assim com esse discurso assim que tudo é sobre você ter mais prazer e os dois terem prazer na cama. A questão é, vamos começar pelo aspecto relacional, integrativo do sexo. Porque o leito conjugal sem mácula não é o lugar que nós vamos para tentar resolver ou consertar, né, aquilo que nós não cultivamos, aquilo que nós não construímos, aquilo que nós estragamos, aquilo que nós ferimos, aquilo que nós negligenciamos. O leito conjugal não é o lugar para eu consertar isso. O leito conjugal é o lugar para nós celebrarmos, né? Expressarmos aquilo que nós temos cultivado. Não Perfeito. tentar resolver o que nós não cultivamos em outras dimensões. Num encontro de quê? De dois genitais, porque aí se torna um encontro de dois genitais, duas pessoas que estão se usando. E aí se torna o consumo do outro, não serviço ao outro, não entrega, né? Não entrega ao outro, não doação ao outro, não intimidade, não é conexão verdadeira com o outro, sabe? Então, por isso eu digo, né? Tá faltando prazer. É até não pega na mão. Uma esposa, inclusive foi a Liane Mello que contou essa situação de uma aluna dela de um aluno que redatou, que um esposo disse assim, ó, não quero mais fazer sexo com a minha esposa. Não adianta, não aguento mais. Porque ela disse assim, para mim é muito fácil fazer sexo com você, mas eu não suporto te beijar. Eu não gosto de te beijar. Não existem só homens, entendeu? Que às vezes são assim, extremamente do lado físico, né? Torna o sexo esse algo objetal, essa troca, essa coisa só performática, vou ali, libero, quero me desafogo, gozo, mas muitas mulheres também não têm essa conexão emocional. Assim como alguns homens não estabelecem uma conexão emocional, muitas mulheres também não têm. Olha para você ver que tristeza. Esse cara poderia ir, né, e pensar, ok, ué, ela está se abrindo, ela disse que é fácil e quer fazer sexo, só que não suporta me beijar. Olha aí, já fragmentou, né? Olha essa separação que tem aí dos aspectos, né, físicos, emocionais, os afetivos. E aí é aí que eu me refiro, né? Casais que não tem o prazer, não pega na mão. Aí a gente tá lá no coisa, eu me sinto idiota, e por coisa de casal, e ficar ensinando casal, ei, irmão, porque... Não, eu nunca começo por essa parte, eu só chego nessa parte depois de um caminho fundamentando quais são os pilares do leito conjugal. E aí, porque senão... Eu estou falando, e no público tem um marido que não pega, e que o sonho de uma esposa é que o marido pegasse na sua mão ao entrar na igreja. Que o sonho de uma esposa é que o marido passasse a mão na cintura dela, abraçasse ela às vezes na cintura quando estão em público, né? Fizesse um gesto de carinho. Toques não sexuais. O que são toques não sexuais? É o carinho em si, porque sim, carícias, né? Já vai ter já esse elemento mais sexual, mais erótico. A demonstração de afeto, sabe, né? É o afeto. Né? O amor, gente. Todo beijo tem... nossa, todo beijo... Se beijar é porque já é para ir fazer sexo. Se dá um abraço é porque, sabe? Hoje tem. Sabe? O pessoal faz até piada com isso, né? Qualquer coisinha que faz... hoje tem. Gente, para! Então, dentro dessa percepção da senhora aí, tem como a pessoa o casal ser feliz na relação e não ser feliz no relacionamento? Na relação sexual, você fala, né? Eu digo, acaba sendo feliz na relação sexual, mas não é feliz no relacionamento, na vida conjugal. Não, acredito que o fato de... Eu digo feliz assim pelo momento, né? Não, assim, eles podem se dar bem sexualmente, ter um desempenho sexual bom, ué. Você acha? Todo mundo que está aí sexualmente ativo,
sexualmente orgástico, gosta de sexo. Mas você acha que todo mundo que está aí no mundo vivendo em promiscuidade, ou se objetificando os outros, estão felizes, estão realizados? Então não tem como. Porque não, ali o sexo... o sexo é bom, não, mas o resto tudo é ruim. Então esse casamento é ruim. Por isso que eu disse que tem como ser feliz no sexo e não ser feliz na vida, né? Agora, como eu disse, tem como ter um orgasmo e não ter prazer. Porque para mim é diferente. Então, esse casal é um casal que goza, que tem orgasmo. Então, seria o ápice da felicidade no momento do prazer, mas acaba não sendo feliz na vida. Agora, quando você é feliz no relacionamento, você consegue ser feliz também na relação, né? E já quem é feliz na relação, isso não quer dizer que é feliz no relacionamento. O que eu falei aqui? Você constrói um relacionamento saudável, então... certamente esse leito vai ser saudável, é o lugar que a gente vai manifestar o que a gente tem cultivado, entendeu? E ali não é para ser atleta do sexo. Eu não trabalho com essa lógica. Atleta do sexo e faz muito sexo e coisa muito... Não. Olha para você ver a intimidade. O sexo ele vai trazer essa conexão, essa intimidade que é profunda para esse casal. E então ele é o quê? Ele é a expressão, né, desse relacionamento. Porque o sexo bíblico ele é mesmo relacional. A moralidade bíblica está na relação. Como que é essa relação e não como é a atividade sexual. Um casal pode ter atividade sexual e ainda não ter uma relação saudável. Mas uma relação saudável sempre vai gerar uma intimidade sexual onde não tem abuso. Porque é impossível, né? Ter abuso, egoísmo, onde há um relacionamento saudável, autêntico, verdadeiro, bem nutrido, né? É difícil. Mesmo que nas imperfeições, nas nossas limitações, mas que há um cultivo mesmo, né? Sim. Em todos os aspectos. Em todas as áreas da vida. Então, esse leito certamente vai ser um lugar saudável, abençoado, satisfatório, não dentro de um sentido de uma performance, não, mas da profundidade, do significado, do verdadeiro prazer. Com orgasmo ou sem orgasmo, o prazer existe. E, de preferência, que seja um prazer e com orgasmo. Mas tem casais que têm atividade sexual, sim, tem uma vida sexual ainda ativa, mas eles são dois estranhos. E o que vai ser o leito bíblico? O que é o leito conjugal bíblico? Quais são esses pilares? Ele é relacional. Leito conjugal sem mácula, né, que a Bíblia diz, que deve ser celebrado, venerado, digno de honra, não tem atividade sexual. Ele tem relação sexual. Que é diferente. É, exatamente. Atividade Porque sexual quando você é o sexo tem por relação sexual, a cama está sendo o lugar de nós expressarmos que nós realmente somos um para o outro, de uma entrega e troca um com o outro, conexão um com o outro, uma verdadeira intimidade, uma verdadeira nutrição, uma verdadeira entrega com o erotismo, é o conhecimento verdadeiro um do outro, a vulnerabilidade com o outro, tudo que está implicado no sexo. E está integrando ali, ó, tá? Os aspectos físico, o emocional, né? E o espiritual. Então, não é o encontro de dois genitais, é o encontro de duas pessoas inteiras, tá? Dois corpos inteiros, com duas almas, né? Duas mentes, duas pessoas inteiras, dois corpos inteiros e não só pedaços, sabe assim? Então, ele vai ser esse lugar, quando ele é um lugar que tem relação. Agora, se só tem atividade sexual, vai ter, ué. Até gente tem coisa, performance, até gente né? até gente coisa. Mas, às vezes, nem é o erotismo bíblico, né? É o erotismo mais pornográfico. E objetal, que a gente diz, são relações objetais, porque as pessoas estão ali se usando, ou fazendo certa transação, negociação, e não realmente tendo relação. Porque quando é uma relação, é aí que existe o verdadeiro sentido e significado do sexo, porque ele não é o fim, tá? Não é o sexo pelo sexo, ele é o meio. Porque assim, eu sempre falo com meu esposo, eu não quero sexo com você. O que eu quero? Eu quero você. Eu invisto no sexo para amar meu marido. Eu não invisto no meu marido para amar o sexo. Você concorda? Perfeito, perfeito. Quando manda falar assim, você quer algo de noite com a sua mulher, começa de manhã. O que eles estão ensinando? Ele está preocupado, né, em realmente agradar a mulher, amar a mulher, ou ele só está preocupado em assim, deixa eu
só agradar, muitos, né? Só naquele dia, só agrada naquele dia, só faz alguma coisa naquele dia, por quê? Para de noite cobrar. Isso que eu falo que é objetal. Porque está investindo ali alguma palavra, algum carinho, algum toque, algo diferente para ter o sexo. Então, ele não está amando a pessoa, ele está investindo na pessoa para amar o sexo. Agora, como que eu invisto no sexo para amar meu marido? Aprendendo. É aquilo que você falou, né? Vamos desfrutar o caminho. Eu aprendo sobre sexo, tá? Eu fui lidar com as minhas questões do trauma, os bloqueios que me foram gerados. Eu fui buscar cura em áreas necessárias. Eu fui aprender, né? E, assim, deixar Deus trabalhar, deixar Deus moldar, entender o princípio bíblico para vivê-lo, né? Para tentar viver a sexualidade de Cantares, sabe? Então, eu invisto nesse sentido de aprender, de entender a visão bíblica, de realmente estar ali disponível para ele, de ter uma entrega que é realmente completa, genuína. Eu não estou ali só com amorzinho, emoçãozinha, eu estou ali também com o meu físico, né? Eu tô ali, né? Não é para fazer só amor, tô ali para fazer sexo, tô ali para fazer amor. Mas, assim, eu invisto no sexo nesse sentido, de aprender, de quebrar bloqueios, crenças erradas, de buscar informações corretas, de entender meu corpo, de ensinar ele também sobre o meu corpo, porque ele não tem clitóris, né? Eu sou a professora dele nessa área. E aí, ele é um excelente aluno. Mas nesse sentido que eu invisto também em nunca, assim, ser alguém que abandone ele sexualmente, né? Aí eu invisto no sexo. Por quê? Porque não é só porque eu quero sexo. Porque sexo pelo sexo tem em qualquer lugar. Mas é porque eu quero o meu esposo, eu quero a intimidade, eu quero que o nosso casamento esteja fortalecido, sabe? Eu amo ele. E aí o sexo, ele é o meio, né? Ele é o símbolo visível da nossa aliança invisível. Perfeito, perfeito.